A história da raça humana é repleta de grandes civilizações e impérios, mas é claro que nem sempre foi assim. No final do período neolítico, boa parte da humanidade ainda mantinha um estilo de vida seminômade. Com o domínio da agricultura e a domesticação de animais, os seres humanos passaram a criar povoados cada vez maiores, o que permitiu um aumento considerável da população. Por volta do ano 4000 a.C., algumas tribos passaram a se estabelecer no sul da antiga Mesopotâmia, região que fica entre os atuais Iraque, Irã e Síria, e por onde passam os famosos rios Tigre e Eufrates. Essas tribos deram origem àquela que provavelmente é uma das civilizações mais importantes da história, os Sumérios. A civilização suméria era fascinante, sendo responsável por grande parte dos avanços da humanidade durante a Idade do Bronze. Os sumérios foram pioneiros na drenagem de pântanos e nos sistemas de irrigação para plantações. Possuíam uma linguagem rica e bem desenvolvida, o que facilitou o comércio e a troca de conhecimentos com outros povos. Esta civilização também se destacava por sua capacidade artística. Eles desenvolveram músicas bem elaboradas e demonstravam grande habilidade como artesãos, esculpindo em mármore, madeira e produzindo belíssimas esculturas de bronze. E talvez o mais importante, eles criaram o primeiro sistema de escrita. Os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme, que era feita com pequenos objetos em forma de cunha, e usavam tabuletas de argila para registrar os símbolos. A escrita cuneiforme era bastante sofisticada para a época, com a qual os sumérios registravam os acontecimentos importantes, chegando até mesmo a registrar poemas e códigos de leis. Os textos escritos pelos sumérios contêm desde cálculos matemáticos até o estudo de astronomia e medicina. Posteriormente, a escrita cuneiforme foi adotada por outros povos, como os babilônios, hititas e assírios. Também é atribuído aos sumérios o aperfeiçoamento de ferramentas como martelo, enxadas e picaretas, além de armas feitas de bronze com uma qualidade impressionante para aquele período. Os sumérios cultuavam muitos deuses diferentes, que eram chamados de Anunnaki, um grupo de divindades responsáveis pela criação da humanidade. E eles eram associados a desastres naturais, como enchentes e terremotos. Para os sumérios, os Anunnakis eram seres celestiais que vieram à Terra em busca de ouro. E para facilitar o trabalho de mineração do metal precioso, deram origem à raça humana para servi-los neste propósito. O fato de os sumérios serem considerados inventores da astronomia e estudarem os movimentos dos planetas no sistema solar gerou a crença, nos tempos modernos, de que os deuses Anunnaki sejam na verdade extraterrestres, que visitaram nosso mundo há muito tempo e ensinaram para os primeiros povos como cultivar alimentos e construir cidades maiores. Os sumérios fundaram as cidades de Kish, Nippur, Uruk, Eridu, Lagash e Ur, que se tornaram importantes centros culturais e de comércio na região. Mas essas cidades não pertenciam a um único reino, com cada uma mantendo sua autonomia como cidades-estado, sendo governadas por seus próprios reis e mantendo suas particularidades culturais. A cidade de Ur possuía um destaque especial entre as cidades sumérias, pois além de ser um grande centro de comércio da região, ela possuía grandes templos religiosos, como o famoso Grande Zigurate de Ur. Os reis sumérios costumavam manter a paz uns com os outros, mas por vezes travavam guerras pelos domínios de novos territórios. A riqueza dos povos sumérios passou a provocar a ambição de outros povos vizinhos, como os Elamitas e os Amoritas, que constantemente lançavam ataques para saquear as cidades sumérias. Estes conflitos deram origem à primeira guerra que foi registrada por escrito na história. A guerra ocorreu no ano 2700 a.C., entre sumérios e o reino dos Elanitas. O rei sumério da cidade de Kish se chamava Enem-Baraguese. Ele liderou as forças sumérias contra o reino dos Elanitas. Já naquela época, a tática em combate podia fazer toda a diferença entre a vitória e a derrota.
Os sumérios possuíam soldados relativamente disciplinados que lutavam em formação de paredes de escudo quando era necessário. Provavelmente a arma de guerra mais temível da época fossem as carruagens de guerra, com 2 eixos e puxados por 4 animais, sendo estes cavalos ou jumentos. É fácil imaginar que o número de baixas fosse bem alto nas batalhas, pois os soldados lutavam com pouca proteção. E além disso, as carruagens circulavam à sua volta, atirando dardos e lanças, quando não tentavam atropelar os soldados menos afortunados. Os sumérios venceram a batalha contra seus inimigos e registraram em uma placa de argila: "Seguimos saqueando as armas dos elamitas." Com o passar dos séculos, outros povos na Mesopotâmia também desenvolveram grandes cidades e exércitos cada vez maiores e bem treinados. A civilização suméria não foi capaz de resistir ao avanço das civilizações emergentes e acabou sucumbindo. Acredita-se que mudanças climáticas também tenham causado uma grande seca na região, o que contribuiu para o declínio e o desaparecimento da cultura suméria. Apesar de seu fim trágico, os sumérios tiveram um papel fundamental no desenvolvimento cultural e social dos povos da Mesopotâmia. Estes novos reinos fizeram bom uso do legado sumério, e graças a essa herança, seus nomes ficaram marcados na história. Os acádios fazem parte da linhagem dos povos semitas, que habitavam a região do norte da Síria. Eles chegaram na Mesopotâmia por volta do ano 2500 a.C. e provavelmente estavam em busca de terras férteis para se estabelecer. Logo no início de sua expansão, os acádios e sumérios tiveram alguns conflitos, seguido de um período de paz que foi muito proveitoso para os acadianos. Eles mantiveram comércio e troca de relações culturais e linguísticas com os sumérios, adotando e adaptando o estilo de escrita cuneiforme. Mas ao contrário dos sumérios, que prezavam pelo desenvolvimento das artes e ciências, os acadianos eram um povo de natureza belicosa e tinham grande estima pela guerra. Os acádios também eram um povo politeísta e, com o passar do tempo, seus deuses se mesclaram com os deuses sumérios. Um bom exemplo disso é o caso da deusa Ishtar, a deusa da fertilidade para os acádios, que teve como origem a deusa Namu, que era a deusa dos mares para os sumérios. Os acádios passaram a dar o status de divindade aos seus reis, ou se referiam a eles como o enviado dos deuses para governar seus súditos na terra. E assim, os reis acádios também detinham o título de sacerdotes supremos. A convivência entre acadianos e sumérios havia alcançado um ponto de harmonia, mas ainda assim, os sumérios detinham boa parte do controle comercial da região, o que impedia o desenvolvimento das cidades acádias. Os sumérios estavam sempre cercados de inimigos. Haviam os reinos inimigos dos elanitas e hurritas e muitas tribos nômades que sempre invadiam suas terras. Somando a isso, os próprios sumérios travavam guerras entre si, uma cidade-estado tentando sobrepujar a outra. Foi então que, por volta do ano 2375 a.C., o rei sumério, Lugal-Zaghezi, unificou todas as cidades sumérias após uma sucessão de batalhas. Lugal-Zaghezi governou os sumérios por cerca de 30 anos. E neste período, os sumérios e os acadianos já viviam quase como um povo só, tendo membros da nobreza de ambos os povos dividindo posições importantes na sociedade. Eis que na cidade suméria de Kish surge Sargão, que posteriormente ficou conhecido como Sargão o Grande. A origem de Sargão não é muito clara, pois os textos escritos em argila daquela época estão incompletos. E também não é claro de que maneira ele conseguiu subir ao trono. Em uma placa de argila estava escrito: em Acádia, Sargão, cujo pai era um jardineiro, o copeiro de Ur-Zababá, se tornou rei, o rei de Acádia, que constituiu Acádia. Ele governou por 56 anos. Após assumir o poder da cidade de Kish, Sargão declarou guerra contra o rei sumério Lugal-Zaghezi.
e atacou a cidade de Uruk, a qual foi conquistada após uma árdua batalha. Lugal-Zaghese foi capturado durante a batalha, e Sargão, como sinal de superioridade e desdém por seus inimigos, colocou uma coleira no pescoço do rei derrotado e o arrastou até os portões de sua cidade. Após essa grande vitória, Sargão e seus exércitos seguiram conquistando outras cidades sumérias e também conquistaram os territórios dos Elanitas e Hurritas, criando assim o primeiro império da história, que ficou conhecido como o primeiro Império Mesopotâmico. Tamanha era a fama de Sargão, que ele passou a ser chamado de o soberano dos 4 cantos da terra, e seu império se espalhava desde a Síria até o Golfo Pérsico e indo até o Mar Mediterrâneo. Sargão foi tão poderoso e influente que foi até mesmo incluído nos textos babilônicos que exaltavam seus feitos. Os babilônios escreveram: Sargão não tinha nem rival nem igual, seu esplendor sobre a terra se espalhava. Na época das conquistas de Sargão, a guerra já era uma realidade frequente para os povos da Mesopotâmia, o que gerou esforços para aprimorar os equipamentos militares usados pelos soldados acádios. Os acádios veneravam os leões e faziam esculturas e pinturas destes animais em seus templos e palácios. E há registros de que estes animais eram capturados para serem usados em batalhas. Sargão morreu por volta do ano 2215 a.C., com cerca de 85 anos de idade, uma idade bem avançada para a época. Logo após a sua morte, muitas revoltas surgiram por todo o império, e os filhos de Sargão não conseguiram manter o poder herdado de seu pai por muito tempo. Pouco a pouco, os acádios foram sendo dominados pelos gútios, uma tribo nômade originária dos Montes Agros, no alto do rio Tigre, e após 2 séculos de existência desmoronou, o primeiro grande império da história. Mas a figura poderosa de Sargão Grande inspirou os reis do Oriente Médio por muitas e seguidas gerações. A famosa cidade da Babilônia ficava próxima às margens do rio Eufrates, na região que hoje pertence ao Iraque. Como muitas caravanas de diferentes povos cruzavam a região, a cidade passou a receber diversas influências religiosas, sociais e culturais, e logo passou a crescer em tamanho e poder. A cidade possuía vários canais de água, que fluíam por quase todo o interior da cidade. Essa água supria diversas necessidades da população. É possível que em seu auge a Babilônia tenha sido a maior cidade do mundo, e lá existiam os famosos Jardins Suspensos, que foram considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Com o florescimento de sua economia, os babilônios passaram a construir estátuas, templos e monumentos ricamente detalhados. A estrutura do governo babilônico era comandada por nobres de diferentes famílias e por seus líderes religiosos. A origem do nome Babilônia é uma adaptação da língua grega. O nome original vem da língua acádia, Bab-Ilan, cuja tradução seria Porta dos Deuses. Com a ascensão do rei Hammurabi ao trono da Babilônia, a cidade alcançaria uma importância ainda maior. Hammurabi foi o 6º rei da dinastia Amorita, e sob seu reinado, a Babilônia floresceu, dominando territórios que antes pertenciam ao Império Sumério e Acádio. Hammurabi conquistou as principais cidades da Mesopotâmia, incluindo a cidade de Assur e Nínive, criando assim o primeiro Império Babilônico, chamado de Império Paleo-Babilônico. Ele também criou o famoso Código de Hammurabi, que foi um conjunto de leis e regras de conduta, e também estava escrito como aplicar as devidas punições equivalentes aos crimes cometidos. Este código seguia o princípio da lei de Talião, onde a justiça era alcançada pela famosa regra do olho por olho e dente por dente. Na área militar, os babilônios aperfeiçoaram os equipamentos acádios, com couraças e elmos bem trabalhados e ajustados ao corpo dos soldados.
O império de Hammurabi não durou muito tempo, desmoronando logo após a sua morte, em 1750 a.C. Como já era de se esperar, após a morte do soberano, diversas revoltas aconteceram nas cidades que estavam sob o domínio babilônico. Durante este período turbulento na Mesopotâmia, a Babilônia foi saqueada pelos hititas e depois governada pelos elamitas. A cidade de Assur, que estava sob o domínio dos babilônios, pertencia aos assírios, que eram um povo de origem semita e formavam uma sociedade guerreira, conhecidos por serem cruéis e implacáveis nas batalhas. Os assírios provavelmente formaram o primeiro exército regular da história. Seus soldados profissionais, com armaduras padronizadas e já utilizando ferro em suas armas e capacetes, eram inimigos terríveis. Seus combatentes eram treinados e pagos por isso, e serviam por um período estabelecido em contrato. Os assírios aperfeiçoaram o uso das carruagens de guerra e eram exímios arqueiros, além de ter uma infantaria muito bem disciplinada. Eles também ficaram conhecidos pelo desenvolvimento de armas de cerco. Sua maior força estava na cavalaria, onde por muitas vezes 2 cavaleiros montavam o mesmo cavalo. Geralmente, o combatente que estava montado atrás carregava um arco e flecha ou dardos para atingir os inimigos à distância. Os assírios eram conhecidos por não terem piedade dos inimigos capturados. Eles os torturavam e humilhavam os pobres cativos. Com a queda do Império de Hammurabi, os assírios conquistaram a Babilônia e tomaram as terras e cidades dos elanitas e hititas, chegando até mesmo a tomar grandes porções de terra do grandioso povo do Egito. Estes feitos consolidaram o início da Idade do Ferro. O Império Neo-Assírio, que foi até então o maior império em extensão territorial já conquistado, superava até mesmo o Império de Sargão o Grande. A capital do Império Assírio era a cidade de Nínive, que recebeu grandes melhorias em suas muralhas para aumentar a segurança contra possíveis ataques inimigos. O último grande rei assírio foi Assurbanipal. Ele organizou a famosa Biblioteca de Nínive, que chegou a ter 22.000 plaquetas de argila com escrita cuneiforme. E é graças a elas que hoje sabemos tanto sobre os povos da Mesopotâmia. O rei assírio não teve um reinado tranquilo, já que seu irmão, que reinava na cidade da Babilônia, se revoltou contra ele e havia se aliado aos nobres da Babilônia e a nobres das cidades elanitas. Assurbanipal declarou guerra contra seu irmão e sitiou a Babilônia. Ao perceber que não tinha chance de sobreviver, o irmão traidor ateou fogo a seu próprio palácio, morrendo no incêndio. Em seguida, Assurbanipal atacou o reino dos elanitas. Ele pilhou a capital. Os templos e até mesmo os túmulos foram saqueados. Todos os príncipes elanitas foram executados. E com isso, o antigo reino de Elão foi extinto. Assurbanipal morreu em 1627 a.C., com cerca de 58 anos. Seus filhos tentaram manter o controle do império, mas este logo entrou em declínio, devido ao surgimento de revoltas em muitas cidades-estado. No Egito, o faraó Neco II recuperou as terras egípcias que estavam sob controle assírio. E na Mesopotâmia, o poder foi dividido entre caldeus e medos, 2 tribos semitas que estavam sob o controle assírio. Nabopolassar, que era um nobre caldeu, logo assumiu as rédeas do governo da Babilônia. Ele soube aproveitar o vazio de poder e iniciou ataques contra as cidades de Nippur e Uruk, garantindo assim sua posição como rei. Nabopolassar foi um rei forte de caráter expansionista. Ele firmou alianças com os medos e os povos da Pérsia. O rei casou seu filho, o príncipe Nabucodonosor, com a filha do rei dos medos. Em 1612 a.C., Nabopolassar e seus aliados sitiaram a cidade de Nínive, que ainda pertencia aos assírios. A cidade foi devastada e com isso foi estabelecido o segundo Império Babilônico, chamado de Império Neobabilônico, e sua capital voltou a ser a cidade da Babilônia. Nabopolassar faleceu no ano 605 a.C., com 53 anos de idade,
e provavelmente vítima de algum tipo de doença, e foi sucedido por seu filho Nabucodonosor, que significa Nebo protege a coroa. Ele foi de fato um rei poderoso, e assim como seu pai tinha o objetivo de conquistar novas terras e expandir seus domínios. A Babilônia, que já estava desgastada devido aos muitos anos de invasões e saques, foi totalmente reconstruída sob seu reinado, ganhando uma grandiosa muralha ao seu redor. Foi durante o reinado de Nabucodonosor que foi erguido os famosos jardins suspensos da Babilônia. Ele melhorou os sistemas de canais de água e construiu grandes templos e zigurates, a maioria dedicado ao deus Marduk. Os zigurates eram grandes templos de formato piramidal, originalmente criado pelos sumérios e depois adotados pelos babilônios e assírios. O mais famoso desses zigurates foi Etemenanque. Esta construção é atribuída como sendo a Torre de Babel original. Sua construção teria sido iniciada por Nabopolassar e teria alcançado impressionantes 91 metros de altura. O grandioso zigurate foi derrubado a mando de Alexandre o Grande quando este conquistou a Babilônia. O novo Império Babilônico chegou ao seu auge graças ao domínio de territórios e acordos comerciais. A gloriosa cidade da Babilônia exalava riqueza e poder. Sua fama e grandiosidade foram exaltadas por autores da antiguidade, entre eles os gregos Heródoto e Quitésias. Mas Nabucodonosor não se contentaria apenas em sentar em seu trono e governar pacificamente, e em pouco tempo partiu em busca de novas terras para conquistar. Próximos ao mar Mediterrâneo estavam os reinos de Israel e Judá. Nabucodonosor conquistou o reino de Judá, aparentemente sem sofrer muita resistência, e tomou Jerusalém, que na época era a capital do povo judeu. O rei de Judá, Joaquim, foi levado como prisioneiro para a Babilônia, juntamente com muitos nobres e um grande número de cidadãos de Jerusalém. Principalmente aqueles que tivessem habilidades específicas, como ferreiros, pedreiros e pintores. Entre os cativos estava o profeta bíblico Daniel. Daniel, que fazia parte da nobreza de Judá, se tornou conselheiro de Nabucodonosor. Lá, ele interpretava os sonhos do soberano e acabou se tornando respeitado na corte real. Nabucodonosor deixou o tio de Joaquim, Zedequias, no comando de Jerusalém e seguiu conquistando as terras do reino de Israel, que por sua vez era mais poderoso que o reino de Judá. Como o reino de Judá e Israel ficavam próximos ao Egito, havia uma divisão entre a população, com alguns apoiando que deveriam se aliar aos egípcios e outros apoiando ficar ao lado dos babilônicos. Não demorou muito para surgir uma revolta em Jerusalém, apoiada pelos egípcios, o que enfureceu Nabucodonosor. Ele sitiou Jerusalém antes que os egípcios pudessem chegar. A cidade sofreu uma grande retaliação e suas muralhas foram destruídas. Seus templos e palácios foram saqueados. Zedequias foi capturado e cegado, sendo aprisionado pelo resto de sua vida. E novamente um grande número de prisioneiros foi tomado como escravos e levados para a Babilônia. Este período ficou registrado na história dos judeus como o cativeiro da Babilônia. Nabucodonosor ainda guerreou contra os egípcios no 30º ano de seu reinado. Já com mais de 60 anos de idade, Nabucodonosor sofreu de uma doença mental, descrita como licantropia, uma doença onde a pessoa passa a ter comportamentos selvagens e descontrolados. Relatos afirmam que ele teria fugido da Babilônia e teria sido encontrado em uma colina próxima à cidade mastigando grama como um boi. Mas Nabucodonosor se recuperaria da loucura e morreria apenas em 1562, com cerca de 72 anos de idade. Os sucessores de Nabucodonosor não reinaram por muito tempo, tendo sido Nabonido, juntamente com seu filho mais velho, Belsazar, os últimos reis babilônicos. Por fim, a Babilônia seria conquistada por Ciro o Grande, rei da Pérsia. Curiosamente, quando o rei persa adentrou a cidade da Babilônia, foi aplaudido pelo povo. Os conquistadores foram recebidos como libertadores pelo povo que era oprimido pelo governo de Nabonido. O grande império babilônico havia chegado ao fim.
Mas seus feitos deixaram marcas profundas nos povos da Mesopotâmia, e sua influência atravessaria os séculos. Muitos impérios surgiram durante a Idade do Bronze. Alguns se tornaram famosos, como os babilônios. Outros, no entanto, foram soterrados pelas areias do tempo e quase foram esquecidos no curso da história. O Império Hitita foi um dos mais poderosos e influentes de sua época e ainda assim permaneceu escondido por muito tempo. Os hititas eram um povo indo-europeu que em 2000 a.C. se estabeleceu na Anatólia Central, onde hoje é a Turquia. Eles chamavam a si mesmos de Ati, e assim que chegaram naquela região, dominaram as outras tribos que ali estavam. Essa dominação foi feita tanto pela força quanto pela diplomacia quando era possível. Os hititas se orgulhavam de ser uma sociedade guerreira e tinham grande estima pelos cavalos. Os responsáveis pela criação e treinamento dos cavalos tinham um lugar de destaque na sociedade. Um dos primeiros relatos sobre os hititas estão nas poesias gregas, como a Odisseia, onde os hititas são chamados de Quetas. Já na Bíblia, os hititas são citados no Antigo Testamento, onde são chamados de Et. Há inclusive a história de Urias, marido de Betsabá, e que servia ao rei Davi. Urias e Betsabá eram hititas. Os hititas também são mencionados em textos assírios e egípcios. Mesmo com tantos relatos, o povo hitita só veio a ser oficialmente descoberto em 1880 pelo arqueólogo Archibald Henry Sayce. E mesmo encontrando fartas evidências, Archibald foi motivo de risadas dentro da sociedade acadêmica, que diziam que ele estava tentando inventar a existência da civilização hitita. Suas descobertas só foram confirmadas anos depois, graças a escavações realizadas pelo arqueólogo alemão Hugo Winkler. Por volta do ano 1650 a.C., os impérios babilônico, egípcio e hitita já haviam se consolidado. Os hititas estavam em uma posição geográfica privilegiada, já que podiam comercializar com diferentes nações de diferentes culturas. Embarcações mercantes vindas da Grécia, Egito e Mesopotâmia passavam pelos portos das cidades hititas. Mesmo estando cercados de reinos e impérios poderosos, os hititas nunca foram conquistados. E lendas dizem que jamais perderam uma batalha. Em 1274 a.C., os hititas travaram com os egípcios a Batalha de Kadesh. Os dois lados lutaram ferozmente, sem conseguir obter uma vantagem decisiva. Esta batalha ficou conhecida como a maior batalha de bigas da história. O conflito terminou em um impasse, e por isso os egípcios foram obrigados a recuar. O faraó do Egito, Ramsés II, assinou um tratado de paz com os hititas, reconhecendo o Império Hitita como sendo igual em poderio militar ao Egito. Por diversas vezes, os hititas detiveram invasões assírias, babilônicas, egípcias e gregas. O equipamento militar de seu exército era composto por capacetes e armas de bronze, além de couraças pesadas feitas com pequenas placas de bronze, e é atribuída aos hititas serem uma das primeiras civilizações a dominar a metalurgia do ferro. Os hititas também tinham a fama de possuir as melhores carruagens de guerra de sua época. Suas carruagens podiam carregar até 3 guerreiros e eram puxadas por 2 ou até 4 cavalos. A tática empregada nessas carruagens era bastante eficiente, tendo um condutor para guiar os cavalos, um guerreiro portando uma lança longa e couraça pesada e um terceiro guerreiro carregando um escudo para proteger os outros 2. Este terceiro guerreiro também poderia fazer uso de arco e flecha para ataques à distância. Era uma combinação de velocidade, ataque e defesa, que sem dúvida tornavam os hititas guerreiros temíveis. Alguns registros antigos indicam que até mesmo a famosa cidade de Troia pagava tributo aos hititas. A sociedade hitita era incrivelmente avançada. Eles possuíam sua própria escrita hieroglífica, que depois foi mudada para a escrita cuneiforme, copiada dos assírios. Possuíam um estilo de arte muito bem detalhado e leis bem estabelecidas e severas. A cidade que foi capital de seu império foi Hatusa,
cujas ruínas existem até hoje. Na área da política, eles eram governados por um rei, que deveria demonstrar competências sociais e militares, e um conselho de nobres, chamados Pancus, que faziam o papel de magistrados, julgando os crimes ou decidindo questões menores do dia a dia. Entre os hititas, até mesmo os escravos tinham direitos na sociedade. Quando o assunto era religião, os hititas eram incrivelmente tolerantes. Eles cultuavam deuses de diversos povos e respeitavam as crenças até mesmo de seus inimigos. Isso rendeu aos hititas o título de o povo dos 1000 deuses. Em seu auge, o Império Hitita se estendia desde a Turquia até partes do Líbano e Síria. Pouco depois da Batalha de Kadesh, o Império Hitita passou a enfrentar conflitos internos, e os outros povos se aproveitaram desta instabilidade. Uma guerra civil estava enfraquecendo o Império Hitita, e os assírios passaram a pressionar cada vez mais em seus ataques. Toda essa instabilidade fez com que a população hitita começasse a abandonar suas casas e a migrar para outras regiões. Após queimarem Hattusa, sua própria capital, os hititas se tornaram alvos fáceis para grupos de piratas e saqueadores. Um dos impérios mais desenvolvidos da Idade do Bronze agora estava em ruínas. Quanto aos sobreviventes dos hititas, não se sabe ao certo para onde foram, tendo provavelmente vivido em pequenas tribos ou procurado refúgio em outros reinos. Apesar de ter passado tanto tempo perdido, e até os dias de hoje não ser um dos mais lembrados, o Império Hitita deixou sua marca na história, devendo ser recordado por sua grandeza e importância histórica. Muito se fala sobre a importância da cultura grega e como ela serviu de base para o desenvolvimento do pensamento ocidental. Mas os gregos receberam diversas influências de outros povos, tão antigos e exóticos que ainda preservam seus mistérios até os dias de hoje. Os fenícios fazem parte dos povos mais desenvolvidos e influentes da antiguidade, e sua cultura teria grande impacto em civilizações futuras. Este povo habitava a região litorânea da antiga Canaã, onde hoje fica a costa marítima do Líbano, da Síria e de Israel. Na antiguidade, eles eram conhecidos como povo púrpura. O termo fenício tem origem na palavra grega phoenix, que pode significar carmim ou púrpura, uma cor considerada bastante luxuosa na época. Por volta de 1200 a.C., o Egito perdeu alguns territórios devido a revoltas populares, e a cultura fenícia passou a florescer neste período. O vácuo de poder na região permitiu aos fenícios erguerem suas próprias rotas comerciais e fortalecerem seus exércitos. Assim como os sumérios e os gregos, os fenícios possuíam muitas cidades-estado, que se mantinham independentes e com traços culturais distintos. Com o desenvolvimento de uma cultura baseada no comércio marítimo, os fenícios entraram em contato com muitos povos diferentes, como a civilização minoica na ilha de Creta e os micênicos na Grécia. Com a expansão de seus domínios, os fenícios colonizaram novos territórios, onde fundaram cidades importantes. Entre elas podemos citar as cidades de Tiro, Sidom e Beirute. Uma das maiores contribuições que os fenícios deixaram para a humanidade está relacionado à escrita. Eles criaram um modelo de alfabeto que é considerado o ancestral de todos os alfabetos modernos. Esse alfabeto é chamado de alfabeto fonético fenício e chegou até a Grécia por intermédio da ilha de Creta. Os gregos, por sua vez, adicionaram as vogais ao alfabeto fenício, criando assim o alfabeto grego. Os fenícios prosperaram muito com o comércio de madeira, escravos e vidro, mas seu produto mais valioso era a púrpura tíria. Este produto era uma tintura natural, extraída de caramujos marinhos. Este corante possuía a cor vermelho-púrpura, uma cor muito apreciada por toda a nobreza da antiguidade. Mas o valor da púrpura tíria estava além de sua bonita cor, já que as roupas tingidas com esta tintura tinham a característica de não desbotar com o tempo. Na verdade, com o passar do tempo, as cores ficavam cada vez mais fortes e vívidas. Outra fonte de renda valiosa para os fenícios era o vinho, de alta qualidade. Devido a questões climáticas, o vinho egípcio não podia se comparar em qualidade com o fenício.
e por isso eles pagavam em ouro pelas jarras de vinho de alta qualidade vindas da Fenícia. Os fenícios ainda contavam com o comércio de prata, cobre, estanho e bronze, além de produzirem joias e esculturas feitas de vidro colorido. Com tamanha variedade de produtos circulando nos mercados, os fenícios acumularam uma riqueza realmente espantosa. Tudo isso era possível graças aos incríveis barcos desenvolvidos pelos fenícios. As galés fenícias eram chamadas de birremes, pois possuíam 2 fileiras de remos. Outros modelos com 3 fileiras de remos foram chamadas de triremes. Esse era o melhor tipo de embarcação da antiguidade, e seu estilo foi copiado pelos gregos, egípcios e posteriormente pelos romanos. Os fenícios possuíam uma religião politeísta, na qual cultuavam um grande número de deuses e seres sagrados. Algo curioso é que, apesar de terem uma cultura voltada para o mar, o panteão de deuses fenícios parecia não ter divindades marítimas. Também era costume realizar sacrifícios de animais em rituais religiosos, algo que era comum na maioria das religiões praticadas na época. No entanto, os fenícios também sacrificavam seres humanos, inclusive crianças e recém-nascidos. Assim como os minoicos da ilha de Creta, os fenícios possuíam essa dualidade, sendo um povo desenvolvido, mas com uma estranha ligação com costumes primitivos. Como grandes navegadores, os fenícios percorreram uma distância marítima espantosa para sua época. Eles navegaram e criaram colônias por toda a costa da África, chegando até a Península Ibérica, onde hoje fica Espanha e Portugal. Acredita-se que os fenícios também chegaram até a Grã-Bretanha e fizeram comércio com as tribos celtas que lá habitavam. 65 anos antes da fundação de Roma, os fenícios fundaram a cidade de Cartago, no norte da África. Cidade esta que se tornaria uma das maiores rivais de Roma. Existem algumas teorias de que os fenícios teriam atravessado o Oceano Atlântico e chegado ao Nordeste brasileiro, mas a academia considera esta uma teoria fantasiosa e exagerada. Os fenícios são muito citados na Bíblia. Talvez a mais famosa personagem bíblica seja a princesa Jezebel, filha do rei Etbaal da cidade de Sidom. Jezebel ficou famosa por ter se casado com o rei Acabe de Israel e ter exercido muita influência, agindo como rainha e sacerdotisa. Mesmo com toda sua fama e riqueza, os fenícios não possuíam uma força militar unificada e, por conta disso, não conseguiram oferecer muita resistência contra os ataques do emergente Império Persa. A cidade de Cartago foi um dos principais abrigos para os fenícios. Com o aumento da população, a cidade cresceu substancialmente. Em 332 a.C., Alexandre o Grande conquistou a famosa cidade fenícia de Tiro, que estava sob o domínio persa. Alexandre foi implacável com a cidade, ordenando a morte de 2.000 cidadãos. Entre eles estavam persas e fenícios. Pouco tempo depois, a cultura fenícia desapareceu de sua terra natal. A antiga região da Fenícia passou a ser dominada por outras potências, como os gregos e egípcios. Mas Cartago continuou a se desenvolver e prosperar, criando sua própria identidade cultural, e seus cidadãos passaram a ser conhecidos como cartagineses, mas se consideravam herdeiros da gloriosa tradição da civilização fenícia. Nos limites do Mar Egeu, existe uma grande ilha conhecida como Creta. Esta é o lar de uma das civilizações mais incríveis e desenvolvidas da Idade do Bronze. Essa civilização quase permaneceu esquecida na história, e sua descoberta foi graças aos grandes esforços de um homem chamado Arthur Evans. Ele foi um arqueólogo inglês que herdou uma grande fortuna de seu pai, que também era arqueólogo. Ele viajou para a Grécia para estudar os escombros da cidade de Micenas. Em seus estudos, ele encontrou evidências de uma civilização até então desconhecida. Isso o levou a diversos lugares da Grécia em busca de respostas. Por fim, Arthur chegou à ilha de Creta, onde, guiado por histórias da população local, encontrou o lugar onde ficava o lendário Palácio de Knossos. O palácio que pertenceu ao rei Minos, da lenda do Minotauro. As escavações do local renderam descobertas incríveis.
que iriam fazer Arthur dedicar toda a sua vida às suas pesquisas. Ele chamou o povo que havia descoberto de Minoicos. O nome foi dado em homenagem ao rei Minos, que de acordo com o mito grego era filho de Zeus. É provável que os Minoicos chegaram a Creta vindos da Anatólia, onde hoje fica a atual Turquia. Tal migração ocorreu ainda no período paleolítico, mais de 120 mil anos antes de Cristo. No entanto, a cultura minoica só passou a se desenvolver com o domínio da agricultura, o que ocorreu por volta do ano 5000 a.C. Com o avanço da Idade do Bronze, os minoicos passaram a desenvolver uma cultura baseada no comércio marítimo, fazendo uso de seus barcos incrivelmente avançados para a época. As embarcações minoicas eram elegantes e resistentes, ideais para transportar alimentos e mercadorias. Graças à capacidade de velejar por dias no mar, os minoicos passaram a fazer comércio com povos da Anatólia, Fenícia, Grécia, Egito e África. Logo, sua cultura passou a florescer em diversos aspectos, e como a ilha de Creta oferecia uma proteção natural, ela não foi vítima de invasões de outros povos durante séculos. Por volta do ano 2000 a.C., a maior fonte de renda dos minoicos era a agricultura. Produziam azeite de oliva, vinhos e peças de cerâmica com belas pinturas. A arte minoica destacava toda a sofisticação daquele povo. Suas pinturas tinham um estilo único e exibiam um nível artístico muito avançado. A beleza das mulheres daquela ilha eram exaltadas em diversas representações, com cabelos longos, escuros e ondulados, vestidos coloridos e maquiagem nos lábios e olhos. Os homens geralmente eram representados com pele morena, com corpos atléticos e postura altiva. Os minoicos também produziam joias de ouro e prata e até peças feitas em cristal. Apesar de não possuírem uma sociedade voltada para a guerra, os minoicos empregavam os guerreiros que tinham, com o dever de proteger os palácios, embarcações para combater piratas e possíveis invasores. Os minoicos prezavam muito o desenvolvimento físico e atlético. Eles possuíam esportes e competições como natação, pugilismo e corrida. Mas talvez a prática mais impressionante fosse a de dançar ao redor e saltar por cima de touros furiosos. Essa prática é chamada de taurocatápsia e consistia em agarrar os chifres do touro durante o seu ataque. Quando o touro balançava a cabeça para cima na tentativa de se libertar, o atleta aproveitava o impulso para fazer saltos acrobáticos por cima do animal. Para os minoicos, os touros eram criaturas sagradas e eram constantemente exaltados em esculturas e pinturas. Tudo indica que a religião minoica era matriarcal, com a figura de uma deusa segurando duas serpentes como sendo a divindade suprema. Durante as escavações realizadas por Arthur Evans, foram encontradas plaquetas de argila com uma escrita desconhecida, a qual boa parte não pôde ser traduzida até hoje. Para a surpresa de Arthur e todos os envolvidos nas escavações, o Palácio de Knossos era muito maior do que o esperado. O Palácio de Knossos possui mais de 700 mil metros quadrados, sendo 3 vezes maior do que o Palácio de Buckingham na Inglaterra. Durante as escavações foi descoberto o possível trono do rei Minos, que é o trono mais antigo de toda a Europa. E também foi descoberta a estrada pavimentada mais antiga da Europa. Essa estrada ficava na entrada da cidade e se dividia em ruas rodeando as casas e templos. Alguns pontos da cidade contavam com um sistema de escoamento de água, que funcionava como esgoto. E algo surpreendente foi encontrado abaixo do palácio. Havia de fato um labirinto. Esse labirinto continha diversos jarros enormes, que deveriam ser usados para armazenar grãos e vinho. E algumas partes do labirinto pareciam ter sido usadas como masmorras para prisioneiros. Em moedas daquele período, estavam cunhados desenhos de labirintos e do Minotauro, o que reforça a estranha lenda sobre a criatura monstruosa. A ilha de Creta está em uma região onde existe muita atividade sísmica. Até os dias de hoje ocorrem terremotos e fortes ondas vindas do mar. Por volta de 1750 a.C.,
houve um terremoto em Creta que destruiu boa parte das construções minoicas. Os minoicos, no entanto, permaneceram na ilha e reconstruíram seus palácios e casas. Os historiadores da Grécia Antiga, Heródoto e Tucídides, afirmam que os minoicos se tornaram os senhores do mar Egeu e que haviam acabado com a pirataria na região. Eles colonizaram outras ilhas próximas a Creta, e Tucídides conta que o rei Minos enviou seus filhos para governar essas ilhas. Em meados de 1700 a.C., os minoicos já eram um povo famoso e respeitado. Mesmo os reinos que surgiram na Grécia, como Micenas e Atenas, reconheciam a independência dos minoicos. Creta havia se tornado um ponto de parada obrigatório para as inúmeras embarcações vindas de muitas regiões. Barcos mercantes vindos do Egito vendiam seus produtos em Creta. E de lá, esses produtos eram levados para a Grécia e a Anatólia. E o mesmo acontecia com produtos vindos de outras regiões. Na sociedade minoica não há indício de haver muito desequilíbrio entre ricos e pobres. E a população é sempre representada trabalhando junto. As mulheres também eram retratadas como parte importante do reino, e não apenas como esposa ou filhas, como acontecia em outras culturas do mesmo período. Há um forte vínculo entre a civilização minoica e a lendária cidade de Atlântida. Os primeiros registros sobre Atlântida foram deixados por Platão, escritos entre 428 e 347 a.C. Ou seja, Platão estava inspirado em algo que ocorreu 1000 anos antes de sua época. Na época em que Platão viveu, os minoicos já faziam parte de histórias do passado. Por conta disso, e devido a se basear em contos exagerados, Platão imaginou e descreveu um reino antigo que fosse mais avançado e poderoso do que os reinos de sua época. Mas nem tudo era fruto da imaginação de Platão. Como podemos ver até aqui, os minoicos de fato eram um povo avançado para sua época e muito engenhoso. Existiram muitas teorias de onde Atlântida estaria, mas muito provavelmente se trata da cidade minoica que ficava na ilha de Santorini. A ilha de Santorini era uma das ilhas mais importantes para o comércio minoico, e nessa ilha existia um enorme vulcão. Quando o vulcão explodiu e entrou em erupção, destruiu quase que completamente a ilha e suas construções. Grande parte da ilha afundou no mar, arrastando tudo com ela. Isso afetou muito o comércio dos minoicos com os reinos do norte. Como se isso já não fosse o bastante, pouco tempo depois, ocorreu um cataclismo enorme, no qual um forte terremoto, seguido de um tsunami com ondas de mais de 20 metros de altura, afetou toda a Grécia, e principalmente a ilha de Creta. A devastação foi muito maior do que a causada por uma bomba atômica. E novamente as casas e palácios foram destruídos. Com tamanha atividade sísmica, o vulcão da ilha de Santorini entrou em erupção novamente. E apesar da distância, as suas cinzas invadiram a ilha de Creta, bloqueando a luz do sol e gerando uma névoa tóxica que matava as plantas e animais. Um período de fome e escassez trouxe revoltas e violência por toda a ilha de Creta, com a situação chegando a um ponto de desespero, e há indícios de que os minoicos tiveram que recorrer ao canibalismo. Infelizmente para os minoicos, nem mesmo eles podiam lutar contra as forças da natureza, e uma das sociedades mais avançadas de seu tempo estava decaindo para a selvageria. Um desastre de tamanhas proporções serviu de inspiração para Platão criar sua história sobre Atlântida. Provavelmente nunca existiu a cidade de Atlântida, o que torna ela de fato um mito. O resiliente povo minoico era corajoso e ainda tentaram reconstruir suas cidades. Mas neste ponto a economia já vinha se fragilizando e o reino minoico estava perdendo suas riquezas ao passo que outros reinos cresciam. O reino grego dos micênicos já vinha conquistando quase toda a Grécia e já avançavam em direção às ilhas do mar Egeu. Não se sabe ao certo se os micênicos tomaram Creta à força ou se ofereceram ajuda em troca de cederem o território. O fato é que os minoicos e os micênicos fundiram suas culturas
e 2 séculos depois estavam começando a recuperar a ilha de Creta. De acordo com Homero, em seu poema épico sobre a Guerra de Troia, os navios micênicos, comandados pelo rei Agamenon, zarparam em direção a Troia partindo da ilha de Creta. Em 1200 a.C., o domínio micênico sobre Creta entrou em declínio, boa parte devido aos ataques de piratas que vinham devastando tudo em seu caminho. Até mesmo o poderoso Egito sofreu grandes perdas contra os piratas do Mar Egeu, também conhecidos como o Povo do Mar. Os últimos habitantes de Creta abandonaram as grandes cidades e se refugiaram por mais de um século nas montanhas da ilha. Isso permitiu que outros povos vindos da Grécia ocupassem as antigas cidades minoicas, que já não tinham mais condições de resistir contra invasores. E assim, uma das mais esplêndidas culturas do mundo antigo havia chegado ao fim. A civilização minoica é considerada a primeira grande civilização europeia, e sua influência foi enorme para os povos gregos que vieram depois. Também, graças a eles, o comércio e o contato entre muitas civilizações se tornou possível na Idade do Bronze. Grandes civilizações não desaparecem da noite para o dia, como acontece na lenda de Atlântida. Mas as suas histórias podem ser tão incríveis e ricas quanto aquelas imaginadas pelos melhores escritores e poetas.